E nós encerramos na semana passada no versículo 10. Nós vamos continuar do 11 em diante. Vou ler só o versículo. Vou ler do 11 ao 13, por enquanto, por parte. Porque do 11 ao 13, ele vai criar a relva, as ervas e as árvores frutíferas. E do 14 ao 19, ele vai criar os luminares, sol e luas e as estrelas. Do versículo 20 ao 23, ele vai criar os animais grandes, que vocês vão ver quem é. E do versículo 24 ao 25, ele vai criar os animais domésticos, que são os animais médios e pequenos. E desde o 26 ao 28, ele vai criar os seres humanos. Amém? Vamos prestar atenção, fazer a leitura do versículo 11 até o 13. Diz assim: E disse Deus, que a terra produza relva, e ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva e ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e houve tardes e manhã, e foi o terceiro dia. Amém? Aqui ele está criando as coisas que ele criou dentro do terceiro dia. Foi as relvas e as ervas e as árvores. Nós vamos ver um pouquinho do que foi da semana passada. Semana passada nós falamos da criação do universo. Vocês lembram, né? Que nós falamos da criação do universo. E também nós vamos ver Deus modelando a terra, porque a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a criar as coisas dentro da terra, mudando as coisas, como fazendo separação de água, e criando a porção seca, que é o solo, que nós vimos também na semana passada. E agora nós vamos para a criação das ervas. Amém? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Nós vamos ver aqui a criação das ervas daninhas e das relvas. Interessante é que Deus cria tanto as ervas e as relvas e as árvores frutíferas, cada uma de acordo com a sua espécie, e a relva que deem sementes, que já trazia consigo a semente, e as árvores frutíferas, o qual a semente estava no fruto. Preste bem atenção. Aqui nós entendemos que Deus criou tudo adulto. Deus não criou nada criança. Amém? Nós vemos aqui que ele vai começar a criação da relva, mas ele não fala de uma plantinha miudinha que vai nascer de uma semente. Não. Ele criou já a planta já com a semente. A semente já estava nela. Ou seja, as plantas não vieram de uma semente, mas a semente vieram das plantas. As plantas foram criadas primeiro. As árvores produziram os frutos, o qual tinha semente dentro do fruto. Não foi a árvore plantada de um grão, de uma semente. Deus criou a árvore primeiro e depois veio os frutos. E do fruto a semente que foi replantada. Amém? Do versículo 14 ao versículo 19, ele vai criar os luminares. Versículo 14 diz assim: E Deus disse
que haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e seja eles para sinais e para estações, para dia e para ano, e sirva os luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim aconteceu, e Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia. Qual é o maior que governa o dia? O sol. E o menor para governar a noite. Qual é o menor que governa a noite? A lua. Deus fez o sol e a lua para governar dia e noite. E fez também as estrelas. As estrelas não existiam ainda. Deus fez as estrelas quando Ele criou o sol. O sol é uma estrela. Deus criou a lua e ali Ele já criou as estrelas também. E então enfeitou o nosso céu para que nós pudéssemos contemplar a beleza das noites estreladas, iluminadas. Tudo isso foi para iluminar o céu, para que a gente olhasse para cima e visse o céu estrelado. Bonito, né? De se olhar. Pois é, foi Deus que criou, viu? Nada disso surgiu de uma explosão casual. Tudo foi Deus criando de um a um, pouco a pouco Ele foi criando as espécies. Amém? Então Deus cria os 2 grandes luminares. Versículo 18 vai dizer que Deus criou os grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite, e fez separação entre luz e trevas. Vocês lembram que quando Deus criou o universo e a terra era sem forma e vazia, né? Porque a terra não tinha nada habitando sobre ela, inclusive nem luz ela tinha. Agora que Deus está criando a luz, Deus acaba de criar a luz na terra, para iluminar a terra. Criou o sol para iluminar a terra. E agora Ele diz que houve tardes e manhãs, ou seja, cada dia aqui é um dia literal, não é figurado. Aqui não são figuras de linguagem, não. São literais. Ele vai falar tardes e manhã, e foi um dia, e conta já o dia. E foi o 4º dia, que nós estamos no 4º dia. Amém? Então Deus criou em 6 dias, Ele criou todas as coisas, e no 7 Ele vai dizer que Ele encerrou a criação. Por isso Ele diz que Ele descansou, Ele encerrou a criação. E são 6 dias criados e 7 dias a mais, literal. Entendeu? Não são tempos, não. São dias de 24 horas. No versículo 20, agora que nós vimos que foi criado os luminares, o sol e a lua e as estrelas, agora nós vamos do versículo 20 ao versículo 23, onde Ele vai criar as grandes criaturas. Ele vai dizer assim: e Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos. Enxame de seres vivos, aves que voam sobre a terra e sobre os céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marítimas, marinhas, e todos os seres que voam vivos, todos os seres vivos que voam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se, e encham as águas dos mares e a terra, e multipliquem-se. E houve tardes e manhã, e foi o 5º dia. Ou seja, nesse 5º dia,
Deus cria os grandes animais. Presta atenção, amiguinha. E Deus cria os grandes animais. E animais aqui grande, ele não está se referindo de bois, de jumento. Não, ele está falando grandes criaturas. Houve criatura no passado que realmente eram grandes, enormes. Até hoje existe criaturas enormes assim, né? Mas no passado já houve outras criaturas ainda maior do que as que nós conhecemos atualmente. Mas que muitos pessoal aí, que se diz estudioso, batizaram até algumas com o nome de dinossauro. A Bíblia não relata sobre dinossauro. Na Bíblia não tem dinossauro. Tem grandes criaturas. Criaturas marítimas, criaturas que povoavam o céu e criaturas que rastejavam sobre o solo. Só que eram animais grandes, grandes animais, grandes criaturas. Entenderam? Existiu de fato grandes criaturas. Que a gente não sabe quando ele entrar em extinção. Houve tempos atrás onde eles entraram em extinção. Não sabemos dizer o certo quando e como. É certo que Deus criou os grandes animais. E hoje nós temos algum deles ainda, como as baleias, povoam os mares. Nós temos elefantes, que ainda povoam a terra. Certo? Nós temos as águias, que ainda povoam os céus. É os que restou dos grandes, o resto tão pequeno. Então Deus cria os grandes animais, até o versículo 23, que é o quinto dia. Agora Deus parte para o sexto dia. E no sexto dia, ele vai criar os animais pequenos. Os outros animais que ele fez distinção entre os grandes e os pequenos. É os animais domésticos, que foram domesticados, e os animais que povoam os céus e terra também. Uns rastejam e outros nadam nas águas, mas são pequenos. Ele vai dizer assim, versículo 24. E Deus diz que a terra produza seres vivos, conforme as suas espécies, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim aconteceu. E Deus fez animais selvagens, segundo as suas espécies, e animais domésticos, conforme as suas espécies. E todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus viu que isso era bom. Vamos ver até aqui por enquanto. Agora Deus cria os animais que são diferenciados dos outros. Lá eram os grandes, animais gigantes. Agora nós vemos outros animais comuns, como os lagartos, animais rastejantes, como cobras e outros que se rastejam. Nós vemos os animais selvagens, como animais que vivem na selva, que são animais bravos, que não foram domesticados. E aqui nós vemos os animais domesticados, que são animais domésticos, que os homens domesticaram com o tempo, que são conhecidos hoje, que servem como alimento para nós. Amém? E aqui Deus cria, e ainda dentro do sexto dia, Deus cria os seres humanos. Aí no versículo 26 Deus diz assim: e disse Deus, e Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes dos mares, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre os animais que rastejam rente à terra. Ou seja, agora Deus cria os seres humanos. Agora Deus faz a criação, que é a imagem do próprio Criador. Imagem de Deus. Em qual sentido nós somos imagem de Deus? Deus
é espírito. Deus não tinha um corpo. Cristo agora tem corpo. Mas Deus não tem corpo, é espírito. Então, como que nós se tornamos imagem e semelhança dele? Como que ele fez algumas criaturas imagem e sua semelhança? Quando ele vai tratar de imagem e semelhança, ele está falando de... Fugiu da cabeça a palavra. Ele está falando da... que é a palavra aqui da minha cabeça, irmão. Ele não está falando em semelhança física, mas ele está falando em dons, capacidades que o homem tem, que Deus compartilha com o homem, como amor, paz, mansidão, sabedoria, domínio próprio. Tudo isso torna-nos semelhante a Deus, porque Deus é tudo isso. Então Deus cria agora os seres humanos e divide com ele, compartilha com ele alguns dons que Deus tem, que são dons que podem ser compartilhados com o homem. Então, nesse sentido de ser racional, uma pessoa inteligente, nós somos semelhantes a Deus. Porque nós somos um ser criado que tem toda essa capacidade de ter uma intimidade com Deus. E os outros animais não podem. Eles não têm raciocínio. Amém? E nós temos. E ele dá para o homem, para os seres humanos aqui, um ser humano. Deus cria o ser humano, porque primeiro foi criado o homem. Depois da terra só foi criado o homem. Deus cria o homem. E ao criar o homem, ele dá uma autoridade para o homem. Que ele vai dizer assim: e tenha domínio sobre todos os animais, sobre os peixes dos mares, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos e os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, todos os seres, todos os animais, todos os seres criados além do ser humano, seres vivos criados além do ser humano, estão debaixo de um governo. E esse governo foi entregue na mão do homem. O homem é para governar todas as outras criaturas criadas na terra. É por isso que você vê, irmão, o homem tendo domínio de todos os animais. Você vai ver que na natureza, o maior predador é o leão, né? Mas o homem consegue domesticar o leão. O homem consegue domar o leão, que é o rei dos animais. Para você ver como o homem tem autoridade. E essa autoridade foi dada por Deus para o homem, para que o homem governasse todos esses animais. Inclusive, ele é responsável para dar um nome a cada um, que nós vamos ver mais na frente. Amém? E Deus continua a criação do homem. Agora no versículo 27, preste atenção. Tem muita coisa para nós aprender nesse versículo. Ele vai dizer assim: e assim Deus criou homens, e assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. O criou, homens e mulher, o criou. Ou seja, Deus cria homem e mulher, a sua imagem, como eu citei agora. Deus faz a criação do homem e da mulher. E aqui nós vamos ver que ao criar o homem e a mulher, ele vai dar uma ordem dizendo assim: e Deus diz, e Deus abençoou-lhe dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se.
e encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. Ou seja, agora Deus dá autoridade para o homem sobre todos. E Deus dá uma ordem para o homem, que o homem tem que multiplicar-se, tem que gerar filhos. Assim como ele diz para os animais também, ele diz para o homem, que o homem tem que gerar filhos. Ou seja, a família foi criada desde o início da criação, irmão. Foi criada no 6º dia a família. A família não foi determinada por Deus depois da lei. Deus, antes de enviar a lei a Moisés, Deus já tinha instituído família. Nós vamos ver aqui que aqui é família, porque ele está dizendo para o homem que o homem tem que ser fecundo e multiplicar e encher a terra. Tem como 2 homens ter filhos? Não, né? Tem como 2 mulheres ter filho? Não tem. O único jeito de ter filho é o macho e a fêmea junto. Então aqui é o início da formação da família. E mais na frente nós vamos ver Deus concluindo essa ordem da família. Amém? Mas aqui nós vamos ver que Deus institui a família aqui. Já no 6º dia, antes que ele encerre o 6º dia, ele institui a família. E foi o último ser a ser criado. O restante já tinha sido criado todos. O homem foi o último ser a ser criado e teve autoridade sobre tudo que foi criado sobre a terra. Amém? E aqui Deus institui a família. Então nós vamos ver ainda no versículo 29 assim. E Deus ainda diz: Eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, todas as árvores que dão fruto, que dê frutos e dê semente, e esse servirá de alimento a você. Ou seja, Deus agora vai dizer que Deus entregou na mão do homem as ervas que dão semente e as árvores que dão fruto para servir de alimentos. Ou seja, o alimento do homem era somente ervas, semente de ervas e também frutos de árvores. O homem não ia se alimentar de animais. Aqui não ia se alimentar de animais. De alimentação de animais veio depois. Aqui o homem tinha toda a natureza a seu favor. Todas as ervas, todas as sementes e todas as frutas das árvores a seu favor. O homem tinha com abundância. O homem tinha de tudo o suficiente para ele. Deus criou o mundo perfeito, irmão. Entregou na mão do homem a responsabilidade de cuidar. Tudo perfeito. Olha só o que ele continua dizendo. No versículo 31 ele vai dizer assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Vou frisar nessa palavra muito aqui, porque é diferente dos outros. Nos outros ele diz assim: Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Agora ele diz assim: Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, o título que Deus dá aqui para tudo que ele criou é que era muito bom. E está no passado. Era muito bom. Por quê? Porque Deus sabia que em certo tempo o mundo não seria mais totalmente bom. O homem se corromperia e então haveria destruição e uma decadência da natureza. A natureza estaria
se destruindo, teria sido destruída mais no futuro. Por isso Deus diz que tudo era muito bom. E de fato era tudo muito bom, porque Deus criou tudo perfeito para o homem. Deu tudo na mão do homem. O homem tinha tudo, mas o homem é insatisfeito, né, rapaz? O homem tendo tudo, ainda queria mais. Por isso que o homem caiu. Por isso que Eva não sustentou a tentação e caiu. Porque se deixou ser levada pela ambição que a serpente plantou no coração dela, irmão. Porque o homem tinha tudo para ele, nada ia faltar, tudo era muito bom. E Deus encerra assim este dia, o sexto dia, dizendo assim: e houve tardes e manhã, e foi o sexto dia. Aqui Deus encerrou o sexto dia, acabou toda a criação, não houve mais criação, Deus não criou mais nada depois disso. Aqui encerrou a criação. O último ser a ser criado foi os seres humanos. Para nós encerrar, nós vamos ver o versículo 1 e 2, onde ele diz assim: e assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que nela há. E havendo Deus terminado no sexto dia a sua obra, a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha criado e tinha feito. Ou seja, agora chegou no sétimo dia. Deus encerrou o sexto com a criação do homem e dando autoridade ao homem sobre todos os seres. E agora Deus coloca mais um dia, que esse dia ele não criou nada, ele simplesmente encerrou a sua criação. E a palavra diz que nesse dia ele descansou. Ou seja, ele descansou esse dia e abençoou para ser um dia de descanso, o sétimo dia, que ele chama de sétimo dia. Aqui, irmão, aqui o sétimo dia significa o fechamento de uma semana, porque a semana contém 7 dias. Deus criou a semana aqui. Deus está falando que criou a semana. E por que ele botou descansou? Será que Deus estava cansado? Estava exausto? Trabalhou demais? Deus cansa como nós cansamos? Então, em que sentido está essa palavra descansou? Essa palavra descansou aqui, irmão, ela traz o sentido, a ideia de o encerramento de uma obra. Ele encerrou as obras que ele vinha fazendo. Então, ele estipulou um dia na semana para ser um dia de descanso. É por isso, irmão, que é muito importante a gente entender que durante a semana a gente deve ter um dia de descanso. Como é que nós vamos recuperar as forças se a gente não descansar? É certo ter um dia de descanso. A gente não tira totalmente o dia para descansar. A gente quer fazer um extrazinho, né? A gente faz. Mas tem um dia que é para ser o dia de descanso. Entendeu? Na terra também, para a terra também, Deus vai dar um tempo de descanso. Não é o sétimo dia, mas é o sétimo ano. Deus diz assim, 6 anos você cultivar o solo. No 7º ano, o solo não pode ser cultivado, tem que ser descansado. Tudo, irmão, tudo se cansa. Deus sabe que nós se cansamos. Nós somos um ser fraco. Deus não cansa, mas nós se cansamos. Por isso ele estipulou o último dia para ser um dia de descanso, um dia de repouso para nós, para que nós possamos recuperar a força para começar novamente no dia seguinte, uma longa semana de novo. Entendeu? Amém? Esse é o 7º dia.
Amém, irmão? Glória a Deus. E aqui Deus encerra toda a sua criação e a semana. Ele encerra também a semana, dando uma ordem para nós, dizendo que é necessário tirar um dia para descanso. E esse dia é final da semana. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Depois nós